chameis fosse chamado uma só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Você vê que aqui ele já muda, ele já vai dar um plural. Lá em cima, quando ele está falando da vocação da igreja, usa singular, está falando de uma pessoa, né? Lá em cima, está falando de uma pessoa. Quando chega na ação do corpo, já não está falando só de um membro ou uma pessoa, já está falando já no plural, aqui ó. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e age por meio de todos e está em todos. Em todos o quê? Em todos os membros deste corpo. Amém? Então, ó, há um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Todos quem? Os membros do corpo. Eu sou membro do corpo? Amém. Sou. Você é membro do corpo? Nós somos membros do corpo. Então aqui está falando que este Deus, ele age por meio de todos os membros deste corpo e ele está em todos os membros do corpo. E aí ele começa dizendo, e a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Qual é o dom de Cristo? Se vocês quiserem marcar até depois no cantinho, qual é o dom de Cristo? O dom de Cristo é o quê? O que é esse dom de Cristo? É a salvação. Ó, e a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção da sua salvação. É o dom de Cristo que se revela. O dom de Cristo vai se revelar através do quê? Aí nós vamos lá. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, ele, Jesus, levou cativo o cativeiro, concedeu dons aos homens. Ora, aquele, o que quer dizer? Subiu, senão também havia descido até as regiões inferiores da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Aqui está falando de Jesus. E ele mesmo concedeu, aí vai começar a dizer, uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e outros para mestres. Para que a igreja recebe estes dons? Por que a igreja, então, quando o Senhor dá a vocação à igreja, nós sabemos que a igreja recebeu uma vocação. Então está escrito aqui, que o Senhor nos deu essa vocação. Para que o Senhor, então, deu estes dons? Para o aperfeiçoamento dos santos. E como ela é expressa? Então ele diz, ó, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço e para a edificação do corpo. Sabendo que tudo funciona, tudo gera em relação ao corpo de Cristo. Se a gente for parar para analisar desde o início aqui, o Senhor está falando exatamente sobre isso. Que quando ele deu os dons, o dom de Cristo, quando ele desceu as mais exteriores partes da terra e ele subiu e deu dons aos homens, aqui ele estava falando exatamente sobre isso, ele estava dizendo isso. Eu dei estes dons aos homens para quê? Para que a igreja possa caminhar, para que sejam o quê? Aperfeiçoados, para que possam fazer o quê? Um bom desempenho no seu serviço, até que cheguemos ao da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, e a perfeita varonilidade, à medida da estatura
tenho 12 órgãos que trabalham junto com a respiração, certo? Mas tem sempre o que? O órgão principal, que seria o ministério. Então, muitas vezes, eu não sou profeta, mas eu estou ligada ao ministério profético. Eu não sou evangelista, mas eu estou ligado ao ministério do evangelista. Eu não sou mestre, mas eu estou ligado ao ministério do ensino. Entende? Por exemplo, a palavra de Deus diz que o Espírito Santo deu os dons espirituais. Também que são os dons espirituais. O que são os dons espirituais? São essas juntas aqui que está falando. As juntas, os nervos, aquilo que vai ligando um órgão ao outro. Então, os dons espirituais, eles não são, vamos dizer, os órgãos vitais do corpo, mas é necessário tê-los para que os órgãos vitais funcionem. Então, eu não sou bom, mas eu estou ligado ao ministério apostólico de alguma maneira. E nós vamos ver com bastante profundidade, quando a gente for estudar os 5 ministérios. Aí nós vamos ver assim, cada um lá dentro da sua profundidade, a palavra, como é refletido, de que maneira eu posso identificar o apóstolo, quais são os ministérios que estão ligados ao apóstolo, quais são os ministérios que estão ligados aos profetas. Porque hoje, na verdade, a gente está falando, essa aula toda, ela vem falando sobre o quê? Chamado e vocação. E isso é uma coisa que a gente tem que ter o quê? Uma certeza. Que eu tenho um chamado e eu recebi o chamado do Senhor e aceitei o chamado do Senhor. Em primeiro lugar, nós recebemos o chamado, aceitamos o chamado. Agora, nós também temos o quê? A vocação, que é a vocação da igreja. Alguns têm vocações específicas, como nós explicamos na outra aula. O que são vocações específicas? São pessoas já pré-determinadas, escolhidas, eleitas por Deus, antes mesmo delas nascerem, já foram escolhidas por Deus para fazer aquele serviço. Foram designadas para fazer aquele serviço. Como a igreja também recebeu a vocação. Somente a igreja pode receber os dons ministeriais. Somente a igreja pode receber os dons ministeriais. Ou pode agir pelos dons espirituais. Certo? Então, aqui, quando nós falamos sobre identificar, como que eu identifico a minha vocação dentro do corpo? Como que eu vou identificar a minha vocação dentro do corpo? Através dos dons ministeriais, através do conhecimento dos dons espirituais e através do conhecimento das nossas habilidades naturais. Mas Deus usa as nossas habilidades naturais? Muitas vezes sim. Por exemplo, Davi. Um exemplo bem claro é Davi. Davi, o que Davi era? Davi era um pastor de ovelhas, mas ele tinha uma habilidade natural, não espiritual. Qual era a habilidade natural de Davi? Ele era o quê? Músico. Um músico. Certo? Ele tocava, né? Ele dedilhava. Então, quando Saul estava lá endemoniado, a palavra de Deus diz que quando o Espírito do Senhor se retirou de Saul, então vinha o Espírito maligno e atormentava a mente de Saul. E atormentava a mente de Saul, o que acontecia? Saul então ficava o quê? Endemoniado. Aqui era um tipo de possessão. Entre os tipos de possessão existem vários tipos. Entre elas existia essa, que é a retirada do Espírito do Senhor. Então os espíritos malignos, eles vêm e começam a entrar na mente da pessoa. E ela começa a ficar o quê? Possessa, lunática. Porque o espírito que entrou em Saul foi o quê? De loucura. Ele via coisas. Ele começou a variar. Então o pessoal perguntou, e agora, o que nós vamos fazer? A gente já sabe. A gente precisa de alguém que tenha o Espírito do Senhor. Mas como que esse demônio vai sair? Então eles falaram, olha, existe um rapaz, pai de Belém, filho de Jessé, e a primeira coisa que viram em Davi foi, ele toca bem. Ele é um profissional. Ele toca bem. E é cheio do Espírito de Deus. E quando ele toca, os espíritos imundos, aí você pode. Então traga o leite menino.
quando Davi tocava, então Saul estava lá atormentado, então entrava o Davi na presença de Saul e Davi começava a dedilhar a harpa. E quando ele começava a dedilhar a harpa, Saul ficava escutando, Davi dedilhando a harpa, o Espírito do Senhor se manifestava naquele lugar, e onde o Espírito do Senhor está, os demônios não conseguem ficar. Amém? Amém. Eu não sei se for para mental ou amarrado, mas não consegue. De alguma maneira tem que se manifestar. Né? De alguma maneira ele se manifesta. Ou pode, ou pai, de alguma maneira, porque onde o Espírito do Senhor está, ali vai ser cura, milagre. É isso que nós não queremos. Não dá certo. Então o espírito maligno se retirava e Saul ficava liberto daquele espírito. Então essa é uma habilidade natural de Davi. É uma habilidade natural. Então o Senhor usa a habilidade natural, o Senhor usa. Mas é necessário? O Senhor só usa quem tem as habilidades naturais? Não necessariamente. Ele pode usar, mas não é necessário. Muitas pessoas, muitas vezes, têm um dom, vai para tocar, para música e tal, mas não é, vamos supor, o dom de ministério profético, ministério de louvor, que é ligado, quem é ligado ao ministério de louvor é uma ramificação do profeta. Não significa que a pessoa é profética, mas ela precisa ter o quê? O dom da profecia, que é um dom espiritual. Eu posso ter o dom da profecia e não ser um profeta. Eu posso profetizar, porque eu estou ligado ao ministério de um profeta. Agora, todo profeta tem que ter o dom da profecia. Entende? Por exemplo, eu posso dar aula na escola bíblica, eu posso dar aula no seminário, eu posso dar aula para as mulheres, eu posso ensinar. Para mim ensinar, eu preciso ter um dom espiritual. Qual dom espiritual que eu preciso ter? Eu ensino. Mas eu tenho internet para ensinar? Não. Mas eu estou ligado, então, ao qual ministério? Então, eu vou achando o quê? A minha vocação dentro do corpo. O pastor Paulo vai falar e vai ligar ela no sentido. Não vou profundamente, mas para a gente poder ter para a gente depois continuar, que nós vamos falar na próxima aula de liderança. Porque na aula dos 5 ministérios, nós vamos se aprofundar bem legal mesmo. A gente vai fazer um a um, realmente, para a gente poder começar a identificar, peraí, eu sou tanto tempo na igreja, eu não consigo, eu não sei se eu tenho. Tem muita gente que não sabe. De repente, eu acho que eu tenho esse dom, eu acho que... E de repente não tem nada a ver. De repente a pessoa acha que não tem dom nenhum. E é cheia de dom. Mas por que ela não sabe? Porque não utiliza. É como se eu tivesse uma ferramenta. Eu tenho uma ferramenta. Eu tenho lá, uma furadeira na minha casa. Aí tá lá a broca, tá lá todo o arsenal da furadeira. Eu não sei usar. Eu preciso o quê? Então, ler o quê? O manual de instrução, primeira coisa. Então, a primeira coisa para nós começarmos a nos identificarmos é lermos a palavra de Deus. Primeira coisa. Aí, o que eu vou começar a fazer? Aprender passo a passo, não é isso? Como eu vejo. E aí eu vou começar a usar. O primeiro furo vai sair grande, eu não vou conseguir, não é assim. Mas quando eu pegar aqui e dar a furadeira, ninguém me segura com a furadeira mais não. Tem que fazer um furo aqui, opa, peraí. Furou. Não é assim? Porque você já é hábil para mexer com ferramenta. O dom que opera em nós, através do Senhor, é exatamente isso. Quanto menos eu uso, menos eu sei usar. Quer dizer, eu tenho que usá-lo para começar a identificar o que está acontecendo. Só que o que atrapalha muito a igreja é o medo. Qual medo? A insegurança, a insatisfeita. Aí fica da carne. E se for, tudo vai ser da carne, porque você é carne, tudo que manifesta na carne. Não existe nada que você saia fora do seu corpo para fazer alguma coisa. As coisas acontecem através do corpo, através da carne. A presença de Deus, quando ela se manifesta no seu espírito, a sua alma enxuga como uma esponja e expressa através do quê? Do corpo. Quando você recebe a
a alegria fica como? Ela é expressa através do quê? Do sorriso, sai igual. Alguma coisa você faz, você pula, então assim, você corre, você faz alguma coisa, você expressa, como você expressa a euforia? Através do corpo, mas quem sentiu? Foi o corpo? Não, a mão. Então, as coisas espirituais, quando o Espírito Santo revela ao nosso espírito, ele revela ao nosso espírito, certo? A alma, ela enxuga, a alma é onde retém ali, é a parte do corpo que retém que é a vontade, o sentimento. Por isso que o Jeremias fala, enganoso é o coração do homem. A palavra coração do homem é a alma do homem. Enganoso é a alma do homem, porque muitas vezes o homem, os sentimentos e as vontades humanas são catastróficas na vida, muitas vezes, na nossa vida. Porque a gente imagina coisas, pensamos coisas que não são, e aquilo fica matutando na nossa mente. Aí a gente verbaliza aquilo que não é, o diabo pega a nossa palavra, começa a fazer coisas para fazer existir. Entende? Porque o diabo ele não vai inventar nada ou provocar nada novo se não for saído pela nossa própria boca. Quando acontecem situações, muitas vezes, para pensar. Muitas vezes já são coisas que a gente verbaliza. O diabo pega, opa, está pensando nu e age. Como a nossa alma verbalizou aquilo e parece que aconteceu, eu recebo como verdade, o que não é. Esse é o engano de Satanás. Essa é a arma de sofisma de Satanás contra nós. Por isso que Jeremias falou, enganoso é o coração do homem. Quem o conhecerá? Mas aí o Senhor diz, eu sou Deus que sondo e esquadrinho o corações. Quer dizer, eu sou Deus que sondo e esquadrinho a alma. E trago aquilo que é verdade, entre alma e espírito. Entende? Ele não está falando para que nós deixamos de ter fé uns nos outros ou coisas assim. Ele está dizendo que o nosso coração, que a nossa alma, ela nos engana, nos leva a erro. E o que vai nos trazer a existência da verdade é a palavra de agir. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O que liberta é a verdade. Não adianta a gente tentar. Eu disse com uma pessoa, eu conversei com ela e disse para ela, sabe qual é o nosso detalhe muitas vezes? O nosso detalhe é que a gente nunca se põe no lugar da pessoa. A gente sempre coloca nós como ofendidos. Então eu disse para a pessoa, olha, pensa bem, coloca você agora, vamos supor, é o marido, né? Você é o marido e seu marido, vamos supor, seria você. Você é o marido. Olhando para você, você se converteria? Com o tipo de fogo? Aí parou, começou a coçar, aí começa a passar a mão assim. Quando na verdade ele fecha no nosso rosto, a gente começa a fechar o olho, começar a começar a fazer. Porque a gente na verdade não tem falar, né? Assim, não, achou o problema. Tá vendo? Muitas vezes o problema não é aquilo que você pensava, mas é aquilo que você faz. Entende? Então, aí é que mora a transgressão. A nossa alma, ela nos leva por caminho, mas o Espírito de Deus não. E a vocação da igreja, ela não está refletida em alma, pelo Espírito. Em nenhum momento o Senhor fala sobre alma. Por isso que crente, cristão, que anda na alma, é difícil ele receber o quê? Os dons espirituais. Porque ele não consegue discernir